Graça e paz, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês sobre uma passagem da Palavra de Deus onde faz menção de coisas muito importantes em nossas vidas. Eu quero pensar com vocês sobre a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser soberana em todos os aspectos da nossa vida, principalmente da vida do crente. Quando a vontade de Deus reina, esse homem, essa mulher de Deus experimenta muitas vitórias em nossas vidas. Nós gastamos muito tempo preocupados com a vontade de alguém ou a nossa própria vontade. Mas dificilmente nós paramos para analisar qual é a vontade de Deus para mim. O apóstolo Paulo está falando aqui aos Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus tem 3 características aqui. Primeiro, que ela é perfeita, porque Deus é perfeito em todas as coisas. É o que Tiago fala no capítulo 1, versículo 17, que toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de dúvida. Então, em tudo que Deus faz, Ele é perfeito. Consecutivamente, a vontade dele para conosco é perfeita. Depois ele diz que a vontade de Deus é boa. Revela que tudo que Deus emana, que tudo que emana de Deus é coisa boa para nós. E entender a sua vontade significa que a sua bondade nos guiará por toda a nossa vida e acompanha a gente. Depois ele diz que a vontade de Deus é agradável. Então aceitar a vontade de Deus não é um jugo pesado que o crente não possa carregar, mas é leve. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29 ele disse: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E no versículo 30 ele disse: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Deus tem planos bons, Deus tem planos agradáveis e perfeitos para a vida de cada fiel. Igreja, irmãos, amigo, Ele deseja somente o melhor para cada um de nós, visto que deu seu próprio Filho para fazer o crente ter uma vida nova, com toda alegria e com paz. Nunca devemos fugir da vontade de Deus. Fugir da vontade de Deus é muito ruim. Fugir da vontade de Deus é andar vagueando pelos caminhos sem direção certa. Porque Jesus disse: Eu sou o caminho. E sem Jesus, nós estamos em qualquer caminho, ou seja, estamos perdidos. Deus tem o melhor caminho para a nossa vida, quer na área espiritual ou na área material. Também eu quero pensar com vocês que a vontade de Deus estabelece um relacionamento duradouro. A vontade de Deus dura, não é algo só para um momento ou para uma fase da vida, é para todas as fases. Ser submisso identifica aquilo que aquilo que fomos designados a fazer. Qual que é? O ofício de servos. Assim como Jesus cumpriu toda a vontade do Pai, eu e você devemos submeter a sua vontade, a fim de que nós tenhamos um relacionamento que identifica que a nossa vida está em harmonia com Ele. Todos podem ver se estamos ou não em harmonia com o Pai, através da maneira como nós observamos a vontade do Senhor. Então, quando nós pedimos a Deus que a sua vontade seja feita, temos de submeter-nos à sua maneira de agir, quanto ao tempo e quanto à forma e quanto à sua direção. Quando nós vamos na oração do Pai Nosso, nós dizemos assim: Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quem vai fazer a vontade de Deus aqui na terra? Nós, os seus filhos, os seus servos. Também a vontade de Deus requer uma dedicação de todo o coração.
todo o seu coração, toda a sua vida dedicada ao Senhor. Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 6, essas palavras: não servindo a Deus como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Será que nós perdemos a alegria em servir a vontade de Deus? Deus não quer que façamos as coisas pela metade. Não. O louvor, o serviço, a dedicação de servi-lo deve ser de todo o coração. Nada devemos fazer por egoísmo, sabe? Nada devemos fazer por contendas ou por avareza, mas sempre apresentar a Ele um coração fiel e amoroso. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso cumprir e atentar para a vontade de Deus? Quando aceitamos a vontade de Deus, somos libertos de toda a ansiedade. A vontade de Deus vai progredindo na nossa vida. Você pode ver que ela é perfeita. Você pode ver que ela é boa. Você vê que ela vai agradando-nos, ela vai entrando no nosso ser e tirando a ansiedade, porque Deus deseja que tenhamos mentes renovadas. Que vivamos para obedecê-lo, que vivamos para honrá-lo. Então eu e você devemos oferecer-nos a Ele como sacrifício vivo e colocar-nos a seu serviço. Senhor, estou disposto a servir ao Senhor. Se houver ainda alguma ansiedade por causa dessa entrega, eu e você devemos lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Ou seja, se nós atentarmos para as nossas vidas, percebemos a ação dele nas minúsculas coisas, nas grandes coisas, em todas as situações da vida. Porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Fé significa eu estou vendo Deus agindo em mim. E a palavra de Deus, ela é a nossa intimidade com Ele. A palavra de Deus traz pilares, princípios do conhecimento da vontade de Deus. Eu só vou conhecer a vontade dele através da sua palavra. Esta palavra de Deus, ela é o guia principal para conhecermos a vontade dele. Ela é a fonte da verdade que nos guia pelas sendas da felicidade. Na palavra de Deus, descobre-se a plena vontade de Deus para a vida. A intimidade com Deus faz-nos perdurar esta vontade por toda a eternidade. Conforme o crente vai apresentando ali o seu papel de intimidade com Deus, descobre as maravilhas da sua bondade e das direções certas para o futuro. E por último, a santificação é o cumprimento da vontade de Deus. À medida que formos mais aplicados em ter uma vida no altar, ver uma vida no altar é algo lindo para o cristão. Uma vida no altar é algo maravilhoso, onde todos possam ver o Senhor em nós. É uma mensagem que você está pregando com a sua vida. Então, à medida que nós formos mais e mais aplicados em colocarmos a nossa vida no altar, passamos a compreender a extensão da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E Paulo, em seu modo de viver, ele teve a experiência esplêndida de como é viver em cumprimento nesta vontade. Quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19, ele disse assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, eu quero concluir essa mensagem pensando uma coisa com vocês. Estar no centro da vontade divina é o melhor lugar para o crente viver. É nesse lugar que eu quero que você viva, nesse ambiente celestial. Cristo em você, a esperança da glória. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e toda a sua família. Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.